Noite a todos e a todas presentes, sejam todos muito bem-vindos à aula 9 do nosso Código Disciplinar, ok? Aula de extrema importância e vai cair na prova de vocês, pessoal. Sucesso, desejo a todos, né? Uma ótima e excelente aula. Segurem, apertem os cintos e vamos decolar o nosso foguete. Vamos que vamos! Polícia 2021, Polícia Militar. Meninas, se visualizem nos batalhões da Polícia Militar, seja ele os batalhões operacionais, os administrativos, né? Ou os ostensivos de rua, ok? Sonhe, mas sonhe alto, você nunca irá além dos seus sonhos. Aos homens também, tá? Aos homens também. Aula de hoje, pessoal, de extrema importância, extrema importância, ok? Vamos lá, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver, cadê? Isso, exatamente. Vamos lá. Classificação, tem bastante coisa bacana aqui, pessoal. Só que existem coisas, como já, né, nas demais aulas, não é interessante para nós, a gente segue adiante. E vamos que vamos. Ok, senhoras e senhores, artigo 47. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, o que acontece? Quando a de maior hierarquia, vamos dizer assim, toma conhecimento, ela tem autoridade e competência para fazer ou determinar que a de menor autoridade faça o procedimento. Ok? Show de bola. Vamos para frente. Quando a apuração ficar sob a incumbência da autoridade menos graduada, a punição resultante será aplicada após a aprovação da autoridade superior. Ou seja, aquela que é de hierarquia, né, um pouco abaixo, vamos dizer assim, ela ficou responsável pela apuração, só que ela não vai aplicar a sanção disciplinar. Ela vai terminar tudo e vai, né, repassar os autos do processo para aquela autoridade com maior hierarquia, que tem competência disciplinar sobre o militar estadual para poder aplicar a sanção. Ok? Show de bola, para frente. Expulsão da praça, pessoal. A expulsão cai na prova de vocês, tá? Vai ser cobrado. Por quê? Primeira expulsão só é aplicada às praças. Tem os critérios para a expulsão, né? Que são critérios bem graves. E a outra situação que causa desligamento de serviço ativo, por força do artigo 178. E em sendo o artigo 178, quem gera esse desligamento de serviço ativo é o governador do estado, ok? Também gera vacância lá do artigo 38, né? O militar deixará de ocupar o cargo de provimento efetivo em virtude da expulsão. Vamos lá. A expulsão será aplicada em regra quando a praça militar, ok? Do soldado ao subtenente, né? Olha aí, pessoal, quando a praça militar, independente da graduação ou função que ocupe, for condenado judicialmente, opa, olha aí que bacana, ó, bizu, for condenado judicialmente por crime que também constitui infração disciplinar grave. Primeiro bizu, pessoal. E que denote incapacidade moral para continuar a exercer suas funções após a instauração do devido processo legal, garantindo ampla defesa. Ampla defesa e contraditório sempre haverá nos processos administrativos, show de bola, bem como nos outros processos. Mas em se tratando de código disciplinar que é administrativo, sempre haverá ampla defesa e contraditório. Show? Vamos lá, o que acontece, pessoal? A expulsão, em regra, vai ser aplicada somente à praça, ok? Em regra, só a praça, beleza? Do soldado até o subtenente. Soldado, cabo, sargentos e subtenente. Somente a estes, ok? Somente a estes. Então, tomem cuidado que a expulsão não poderá ser aplicada a um tenente, a um capitão que está participando de uma greve, que é um ato atentatório contra as instituições, etc, etc. Beleza? Show de bola. Em regra, o que ele diz? Por crime, a expulsão vai ser aplicada quando ele for condenado judicialmente, ou seja, o juiz que vai dizer que ele tem que ser expulso pelo fato do crime militar, ok? E que esse crime também constitui uma infração disciplinar grave. Cuidado com a informação na prova que ele pode dizer que o militar estadual vai ser a praça militar ou o soldado João, né? O João.
soldado, ou na graduação de soldado, na graduação de cabo, foi condenado judicialmente por crime e também constitui infração disciplinar e será aplicado a expulsão sobre este militar. Errada. Por que está errada, Acla? Porque quando ele diz que constitui crime, né, pelo crime propriamente militar e que também constitua infração, né, disciplinar, aí ele já diz que vai aplicar a expulsão e não tipifica qual é essa infração, aí é que está o erro. Por quê? Porque tem a infração leve, tem a média e tem a grave. Então tem que ser crime e também tem que ser infração de natureza grave. Isso tem que ser específico, está lá escrito na prova. Ok, pessoal? A omissão disso aí torna a questão errada. Tranquilo? Show de bola. Vamos para frente. Aplicação. A autoridade que tiver a aplicação da sanção subordinada que esteja a serviço de outra autoridade requisitará a apresentação do transgressor. O militar está a serviço, né, à disposição de uma outra autoridade, dependendo das circunstâncias, e vai ser aplicado, né, a expulsão sobre ele. Então, ela tem que requisitar a apresentação, está tranquilo, né? Quando o local determinado para o cumprimento da sanção não for a respectiva OPM, que seja Organização Policial Militar ou Organização Bombeiro Militar, a autoridade indicará o local designado para a apresentação do militar punido. Lembrando que o militar só pode cumprir, né, sanção administrativa, ok? Ou só pode ficar preso no quartel da onde ele pertence, da instituição da onde ele pertence. Ou seja, se ele é policial militar, só pode ficar preso em quartel da polícia militar. Se ele for bombeiro militar, ele só pode ficar preso em quartel do bombeiro militar. Ok, pessoal? Mas e etc, etc. Na teoria, na prática, pode ter acontecido alguma coisa diferente? Pode, não sei. Mas vamos para a letra da lei. Tranquilo? O militar, se ele estiver embriagado, pessoal, de maneira nenhuma pode ser interrogado se ele estiver embriagado ou sob substância entorpecente, tá lá, o que determina dependência física ou psíquica. Na prova pode ser, tá lá, substância entorpecente ou psicoativa, tá tudo certo, né? Nessas circunstâncias, né, devendo ser necessário, o que acontece? Ele não pode ser cumprir sanção disciplinar, não pode ser aplicada a sanção disciplinar nele sobre essas circunstâncias, nem tão pouco ele pode ser interrogado. O que pode acontecer com ele? Aplicado o recolhimento transitório, que é uma medida cautelar, preventiva e acautelatória da ordem social. Esse nome todo bonito aí. Resume-se em recolhimento transitório. Ok? Show de bola. O cumprimento da sanção de militar afastado do serviço deverá ser após a sua apresentação, pronto para o militar, salvo nos casos de interesse da preservação da ordem da disciplina. Se o militar vai cumprir uma sanção disciplinar e ele está afastado por um afastamento regulamentar aí nasceu o menino dele, paternidade. Então, quando terminar aquilo, é que ele vai iniciar o cumprimento da sanção disciplinar, está bem claro, show de bola, né? Ele pode estar vindo de uma férias também. Casos de interrupção de afastamento regulamentar para cumprimento de sanção. Quem é que interrompe? Governador e controlador geral, pessoal. Governador e controlador geral. Tem um detalhe lá que lá mais atrás fala de interrupção das férias, né? Interrupção das férias para necessidade de serviço. Aquela interrupção das férias por necessidade de serviço é o comandante geral. Nós estamos falando aqui interrupção de afastamento regulamentar para cumprir o que? Sanção, punição. Isso aí é de competência do governador ou do controlador. Ok? Show de bola. Até na aula que a gente falou sobre isso, eu não estou lembrado do artigo agora, a gente mencionou o artigo 51. Tranquilo? Prazo do início do cumprimento. O cumprimento da sanção disciplinar deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias após a ciência pelo militar punido da sua publicação. Então, primeiro publica, depois que é publicado, o militar tem que tomar conhecimento, ele tem que ter ciência que vai ser alcançado de forma disciplinar e após a ciência, é o que diz aqui, 5 dias, no prazo de 5 dias após a ciência. Cuidado que a prova pode dizer assim, o início do cumprimento da sanção se dará após 5 dias da publicação para o militar estadual. Está errado. 5 dias após a publicação, não. Depois da publicação e após o militar tomar ciência,
aí é que conta os 5 dias depois que ele tomar ciência da publicação. Ok, pessoal? Show de bola. Contagem do cumprimento de sanção disciplinar, 1 dia a cada 24 horas, tá tranquilo, né? Não será computado como cumprimento de sanção disciplinar o tempo em que o militar passar em gozo e afastamentos regulamentares, interrompendo-se a contagem a partir do momento do seu afastamento até o seu retorno. O que acontece? Se o militar iniciou o cumprimento de uma sanção disciplinar e, porventura, o filho dele nasceu, é um afastamento regulamentar, correto? Sim, é um direito dele, sim. Interrompe-se a sanção disciplinar e inicia o afastamento regulamentar. Quando terminar o afastamento regulamentar, ele retorna para cumprir a sanção disciplinar. E essa interrupção e esse retorno, tudo isso é objeto de publicação. Está lá no parágrafo 3º, ok? Deverão ser objeto de publicação. Adiante, cuida. Comportamento, cai na prova. Comportamento, geralmente eles querem mencionar esse comportamento tanto para oficiais quanto praça, ou seja, o comportamento dos militares estaduais será quando do início, após estabilidade funcional adquirida, tá tudo errado isso aí. Ok? Primeiro de tudo, comportamento só quem tem são as praças. Estabilidade funcional é uma coisa que o oficial ele adquire na investidura, a praça há mais de 3 anos, são coisas distintas. Então a prova pode colocar essas nuances misturadas aqui e dizer sobre comportamento. Comportamento só quem tem praça, quando é que ele adquire? No ato que ele é investido no cargo, ok? De provimento efetivo de acordo com a lei agora. Tá bom, pessoal? Classificação do comportamento para efeitos disciplinares excelente no período de 10 anos sem nenhuma sanção, 5 anos até 2 repreensões. Bom, 2 anos até 2 repreensões disciplinares regular. No período de 1 ano tenham sido aplicadas 2 permanências disciplinares, custódia e o mal, né? O que a gente vai precisar saber? Aquele bizu lá da demissão, que o comportamento do militar estadual, ele estando 2 anos intercalado no mau comportamento, 2 anos ininterrupto no mau comportamento, ou 4, né? Ou 4 anos intercalado no mau comportamento. Se ele cometeu uma transgressão disciplinar grave, ele será, né, alcançará a demissão para ele, ok? É o que diz a lei. A gente tem que se atentar nesse detalhezinho aí do comportamento. O outro bizu do comportamento é que ele vai querer colocar comportamento para todo mundo, né? E não é todo mundo que tem, somente as praças. O outro bizu. Comportamento não é adquirido com estabilidade funcional, pessoal, é adquirido no ato da nomeação, no ato do ingresso, ok? Show de bola. Contagem para melhoria do comportamento será feita automaticamente estabelecido no artigo, né? Bastará uma única sanção disciplinar acima dos limites estabelecidos para mudar a categoria do comportamento, tá tranquilo. Para efeito de classificação, reclassificação e melhoria de comportamento, ter-se-ão base as datas que as sanções foram publicadas. Então, o comportamento vai ser alterado de acordo com a data da punição. Tá certo? Tá tranquilo, né? Ao ser admitido, a praça militar será classificada no comportamento bom. Olha aí, pessoal, mais aquela informação que eu já falei para vocês. Mas risquem isso aqui e lembrem, né? Não é os militares estaduais, ao serem admitidos, serão classificados no comportamento bom. É errado essa questão. Ele está colocando todo mundo no liquidificador dizendo que é bananada, e não é. Atentem para esse detalhe, tá? Atentem para esse detalhe. Não são todos os militares que têm comportamento. E eu estou avisando, vai cair na prova. Comportamento vai cair na prova. Presta atenção. Revisão dos atos disciplinares, competência e classificação. Do primeiro tenente a major, quando tiverem conhecimento por via recursal de ofício da possível existência de irregularidade ou ilegalidade da aplicação da sanção imposta ou por elas, né, pelas autoridades subordinadas, podem de forma motivada e com publicação praticar um dos seguintes atos para aplicar a sanção disciplinar, exceto as ocupantes dos postos de primeiro tenente a major. Quando tiverem conhecimento via recursal de ofício da possível existência de irregularidade, vamos lá, vamos aplicar os primeiros atos aqui. Retificação, atenuação, agravação e anulação, ok? Bem tranquilo, pessoal, bem tranquilo. A retificação, atenuação e agravação é tranquilo e vamos se atentar na anulação, beleza? Vamos para frente. Retificação consiste na correção de irregularidade formal sanável, ou seja,
existe uma irregularidade lá que é de forma que ela pode ser corrigida. Então ele vai ser retificado. O nome já está dizendo, retificar, corrigir. Show de bola. Ok? Tranquilo. Atenuação. Sanção proposta aplicada para outra menos rigorosa. Vamos supor que ele pegou 15 dias de custódia e ele era para ter pego só uma permanência de 5 dias. Então a atenuação, né, vai ser atenuada. Aí lógico, vai ser olhado, observados os fatores, né, que atenuam, né, bom comportamento, etc. Aquilo que a gente já viu nas aulas passadas lá, aqueles lá, ok? A agravação, o nome já está dizendo, né, é ampliar o número de dias propostos. Vamos supor que ele pegou 5 dias, não, ele pode pegar mais, porque tem mais circunstâncias aqui que agravam, mau comportamento, praticou na presença de civil, né, e foi com mais de uma pessoa, e etc. E tem todo aquele detalhe, né, ele não estava no... ele estava no... Eu acho que era sanção disciplinar grave, né? Diz que se cometeu uma sanção disciplinar grave, também, se for na reincidência, né? Aí já vai agravar. Tá show de bola, essas aí são tranquilas, ok? Não caberá agravamento, anotem só esse detalhe aí, quando o militar interpor o recurso disciplinar, que é aquela reconsideração de ato, e o recurso hierárquico. Não vai ser agravado, aquilo é um direito do militar, ok? Anulação, essa vai cair com força, tá? É a declaração da invalidade da sanção disciplinar aplicada pela própria autoridade ou por autoridade subordinada quando na apreciação do recurso verificar a ocorrência de ilegalidade, pessoal. Aqui, ó, devendo retroagir a data do ato. Então, anulação, vocês fazem uma igualdadezinha e colocam lá anulação é igual a ilegalidade. Ilegalidade gera anulação. Toda vez que na questão você vê que o ato é ilegal, estava incorreto e é ilegal, né? E vê essa palavra injusto, ilegal, o ato tem que ser anulado. Anulado, ok? Vamos para frente. Prazo para solicitação de anulação. Isso aqui é o parágrafo único dos 66. Ele diz o seguinte: quando o militar já foi punido, né? Já foi punido com uma sanção disciplinar, ele tem até 5 anos. Vamos supor que ele foi punido com uma demissão, uma praça, ou com uma expulsão, uma praça militar. Então, ele tem até 5 anos, ok, para recorrer e ser aplicada essa anulação, ok? Aí tem uma outra informaçãozinha, deixa eu ver aqui. Anulação, ressalvado, é isso mesmo, tá tranquilo. Recompensas militares, vamos lá. Serviços prestados, atos meritórios, serviços, tipos de recompensas. Elogio, bem tranquilo, dispensa, cancelamento de sanções. O elogio e dispensa bem tranquilo. Cancelamento de sanções é que nós vai cair na prova um monstro, né? É tanto que eu fiz bastante questões desse conteúdo aqui. Vamos para frente. Elogio individual, ato administrativo que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do militar, poderá ser formulado independente da classificação de seu comportamento e será registrado nos assentamentos. Qual o bizu do elogio que a gente precisa saber para a prova? Independe de comportamento, independe, ele pode estar no mau comportamento, tá lá na beirinha, cabelo de sapo segurando ele. Ele pode ser elogiado? Pode. Não exige um comportamento para alcançar o militar o elogio, ok? Dispensas do serviço somente poderá ser concedida por oficiais dos postos de tenente-coronel e coronel. Olha aí, ó, somente por esses dois, coronel e tenente-coronel, é que podem o quê? Dispensar do serviço. Só pode ser, a dispensa só pode ser por eles, ok? A dispensa de serviço só por tenente-coronel e coronel. Major, não. Capitão, não. O comandante-geral também não, ok? Certo? Ok, senhores e senhoras. A concessão das dispensas, observando o disposto neste artigo, limita-se um máximo de 6 dias por ano. O militar tem o direito de ser dispensado 6 dias do serviço, né? Por esses oficiais, ou tenente-coronel ou coronel, seja o comandante dele, né? Comandantes de batalhões ou acima, que tem a competência para, né, a prerrogativa para poder dispensar o militar do serviço durante 6 dias ao ano. Ah, que eu dispensa. Ano passado eu não solicitei, aí eu posso solicitar esse ano
o desse ano e do ano passado, então faz 12 dias? Não, não é assim não. Solicitou desse ano, foi concedido? Beleza, se não foi concedido, você não vai gozar os 6 dias. Aí, mas também não pediu. Não pediu porque não quis, é um direito. Morreu Maria Preá, bolinha de isopor. Para frente, viu? Cancelamento de sanção disciplinar. Aqui cai, pessoal, na prova. Esse cai, vamos prestar atenção. Cancelamento de sanções disciplinares consiste na retirada dos registros realizados nos assentamentos individuais do militar da ativa. Cuidado. Nos assentos individuais dos militares estaduais. Se torna errada a questão, tá? Do militar estadual da ativa. Cancelamento só alcança militar ativo. Primeiro bizu. Relativo às penas disciplinares que lhe foram aplicadas, sendo inaplicável. Sendo inaplicável. A quem? Vamos lá, ó. Sendo inaplicável as sanções de reforma administrativa, demissão e expulsão. Porque aquilo é bem simples. Teoria da relatividade, né? Vamos lá. Teoria do lógico, do óbvio. Porque se somente se alcança militares do serviço ativo, o militar que foi reformado administrativo e disciplinar, ele está onde? Lá na inativa. Primeiro bizu, não alcança ele. É um militar inativo. Aqui só alcança militares da ativa. Cancelamento. Demissão. Ele está onde? Ele não é mais nem militar, ele já foi posto para fora. Expulsão, da mesma forma, foi posto para fora. Então, cancelamento só alcança militares da ativa. Ok? Show. Cancelamento de sanções é ato de quem? Comandante-geral de ofício. Mas nós vamos ver que o controlador-geral de disciplina também pode cancelar algumas sanções disciplinares. Nós vamos ver em quais circunstâncias. Comprovado em seus assentamentos, depois de corridos lapsos temporais a seguir, de efetivo serviço sem qualquer outra sanção a contar da última data da pena imposta. Vamos lá. Show. Advertência. O militar sofreu uma advertência. Ele tem que passar 2 anos sem nenhuma sanção disciplinar para que seja cancelado aquela advertência. Repreensão 3 anos. Permanência disciplinar 7 anos. Custódia disciplinar 10 anos. Se ele receber uma custódia disciplinar, ele tem que passar 10 anos sem receber nenhuma punição para que aquela custódia seja cancelada, seja tirado dos assentamentos dele, ou seja, a ficha dele fique zerada novamente. Ok, pessoal? São os lapsos aí, se for o caso, anotem só os lapsos. Repreensão, bota assim, ó, cancelamento. Repreensão, 2 anos. Advertência, 2 anos. Repreensão, 3. Permanência, 5. Custódia, permanência, 7. Custódia, 10. Ok? Para frente. Independente das condições previstas neste artigo, o controlador-geral de disciplina poderá cancelar uma ou mais punições do militar que tenha praticado qualquer ação militar considerada especialmente meritória. Então, se a ação for considerada especialmente meritória, o controlador-geral de disciplina pode cancelar, ok? O cancelamento de sanções disciplinares é de competência de quem? Do comandante-geral, correto, pessoal? Show de bola. Nessas circunstâncias, o que vai acontecer? Se for uma ação especialmente meritória, o controlador... Oi. Pronto, Breno, estou te ouvindo. Vamos lá. Onde foi que nós ficamos? Pois bem, então, o controlador-geral de disciplina só vai poder cancelar uma punição do militar estadual nos casos de o quê? Ações especialmente meritórias. Se for ação especialmente meritória, o controlador-geral de disciplina pode. De ofício é ato do comandante-geral, ok? Aí nós vamos ter uma outra circunstância. Ato de bravura, a competência é de quem? Comandante-geral, ó. Comandante-geral, ok, pessoal? Ato de bravura. Poderá cancelar todas as punições do militar, independente das condições previstas. Cuidado, 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 se a questão vier da seguinte forma. Constituindo ato de bravura, o coronel comandante-geral poderá cancelar todas as sanções disciplinares. Certo ou errada? Vamos lá, pessoal. Certo ou errada? Fala aí. Vamos lá, Luanda, Andressa, os demais. Por que está errada, pessoal? Todas as... Exatamente.
ele está se referindo a todas as punições do militar que o militar tem na ficha dele. Quando ele fala todas as sanções disciplinares e coloca um ponto, ele está se referindo às sanções que estão previstas no Código, que é a advertência, a repreensão, aí inclui a demissão, a reforma administrativa disciplinar, a expulsão, que inclusive na cabeça do artigo, no caput do artigo, ele diz que o cancelamento não alcança essas punições. Então estão vendo aí o erro, porque uma coisa parece com a outra, mas não é. O comandante-geral poderá, constituído o ato de bravura, cancelar todas as sanções disciplinares. Aí o cara diz, não, justamente ele pode. Não, todas as punições do militar estadual. Se ele é militar estadual, isso quer dizer que ele é militar estadual da ativa, porque é um requisito do cancelamento. Só alcança militar da ativa, ok? Show de bola. Vamos para frente. E retroatividade do cancelamento não terá efeito retroativo e não motivará o direito de revisão de outros atos administrativos decorrentes das sanções canceladas. O que é isso, Áquila? Vamos supor que ele cancelou uma custódia disciplinar, passou 10 anos sem ter nenhuma punição, o comandante-geral cancelou a sanção disciplinar de custódia da ficha do militar, ok? A custódia vai ser cancelada, sim, mas aqueles 15 dias, que é o máximo, né? Estou supondo, aqueles 15 dias que ele passou no máximo de custódia, ele não recebeu dinheiro naquela época, não foi? Então, os atos administrativos oriundos das sanções disciplinares, eles não são retroativos, só a sanção. Tira a sanção, mas aqueles 15 dias de custódia que ele não recebeu, não volta. Aqueles 15 dias de custódia que ele ficou sem contar como tempo de serviço, como tempo para promoção, também não volta, ok? Porque as ações administrativas das sanções, elas não são retroativas, somente a sanção. Ok, pessoal? Show de bola. E agora é hora de simulado. Presta atenção que nós vamos botar para moer no simulado, tá? Questões faca na caveira, serpente e nível Jedi. E vamos que vamos. Só um minutinho aqui, pessoal, que eu acredito. Errada, né? Vamos lá, senhoras e senhores, para nossas questões. Serpente, faca na caveira, né? Vamos para as nossas questões. Poderá ser cancelada a sanção disciplinar que foi verificada na sua aplicação atos de ilegalidade? Pode ou não pode, pessoal? Questão errada, atos de ilegalidade tem que ser o quê? Anulação, pessoal, ok? Show, para frente. Independente das condições, o controlador geral de disciplina poderá cancelar uma ou mais punições nos casos da prática do militar sob uma ação especialmente meritória? E aí? Poderá cancelar uma ou mais punição prática do militar sob uma ação especialmente meritória? Questão certa. Show de bola, padrão. Não alcançará os seus efeitos sobre atos administrativos decorrentes de atos disciplinares ou cancelamento disciplinar? Certíssima. Cancelou uma custódia disciplinar. Na custódia, o cara passou um exemplo, 15 dias, que é o máximo, sem trabalhar, não ganhou dinheiro e aqueles 15 dias não contam para tempo de serviço e nem tempo de contribuição. Show. Tempo para promoção e tal. A custódia foi cancelada, sim, mas esses atos administrativos, eles não são retroativos oriundos do cancelamento, ok? Anotem isso e cai na prova. Em regra, será aplicada a expulsão à praça que, independente da graduação, for condenado judicialmente por crime que também constitui infração disciplinar. Pedro, graduado de forma injusta e ilegal, lhe foi imposta uma expulsão, deverá ser cancelada? E aí? Errada. Primeiro, for condenado judicialmente por crime que também constitui infração disciplinar grave, ok? Ele omitiu aqui, pessoal. Grave, tem que ter isso aqui, ó. E Pedro, de forma injusta e ilegal, aqui, ó, não pode ser cancelado. Tem que ser um ato anulado. Anulação. Ok? Errada. Quando aplicado sobre sanções, o cancelamento não permitirá o direito de revisão de outros atos administrativos oriundos destas? Certa. Acabamos de falar o exemplo da custódia disciplinar. Independente das condições, o controlador geral de disciplina poderá cancelar uma ou mais punições nos casos da prática do militar sob uma ação especialmente meritória, alcançando também os casos em que constituírem atos de bravura? Errada. Atos de bravura é do comandante geral. Ok, pessoal?
Eu estou falando rápido as questões para diminuir o tempo do YouTube, etc, pessoal, mas vocês podem, depois que eu terminar de falar a questão, você pode dar pausa, né, e anotar aí quando você estiver assistindo. Lembrando que essas questões, tem outras questões antes dessas que vocês clicam lá no link para poder acessar as demais questões, ok? Eu nem li essa aqui, né? O cancelamento de ações disciplinares será retroativo? Não, não vai ser retroativo, questão errada, né? Eu cliquei aqui sem querer. O comandante-geral da respectiva corporação militar terá competência administrativa para anular todas as sanções disciplinares configurado o ato de bravura? E aí, pessoal, anular todas as sanções disciplinares não é cancelar não, pessoal. Questão errada. Olha aí, tá vendo aí, pessoal? É só questão de percepção. Dispensa do serviço é característica da recompensa militar? Certo? Para frente. O cancelamento de sanções disciplinares consiste na retirada dos registros realizados nos assentamentos individuais do militar estadual da ativa, relativo às penas disciplinares que lhe foram aplicadas, sendo inaplicáveis as sanções de reforma administrativa disciplinar, de demissão e de expulsão. Configurado o ato de bravura, assim reconhecido, o comandante-geral poderá cancelar todas as punições do militar, independente das condições previstas na legislação. Ponto. Poderá ser cancelada uma sanção de demissão? Errada. O erro está aqui. Demissão não, pessoal. Ele acaba de dizer aqui, ó, que reforma administrativa não alcança demissão nem expulsão. Aí quando ele vem aqui, vem dizendo que vai... Ok? Questão errada. Configurado o ato de bravura, assim reconhecido, o comandante-geral, independente das condições, poderá cancelar um ato disciplinar de reforma administrativa? Pessoal, cancelamento não alcança reforma administrativa. Reforma administrativa militar é inativo. Cancelamento só alcança militares do serviço ativo. Na modalidade de recompensa, quando o ato disciplinar for verificado a sua imposição de forma ilegal, olha aí, quando da apreciação do recurso, este revestirá o ato sob uma anulação com a retirada da punição da ficha do militar. Anulação é para ilegalidade? Sim. Mas na modalidade de recompensa, não, questão errada. Ok? Modalidade de recompensa é cancelamento, pessoal. Será inaplicável o cancelamento de sanções sobre os atos disciplinares de reforma administrativa, disciplinar, de demissão e de expulsão? Certa. Certíssima. Cancelamento não alcança esses três. Terá competência o comandante-geral, para conceder uma recompensa ao militar estadual na forma de dispensa. E aí? Certo ou errada? É errada. Quem pode? Oficiais dos postos de tenente-coronel e coronel, ok? Ah, como é o coronel comandante-geral, ele não é o comandante-geral? Sim, ele é o comandante-geral. Coronel, comandante-geral. A lei diz que só tenente-coronel e coronel é que pode. Coronel, comandante-geral não tem essa competência, ok? Não terá alcance em seus efeitos a competência administrativa do comandante-geral nos casos em que se dá o cancelamento por configurar ato de bravura nos atos disciplinares de demissão e expulsão. E aí, certa ou errada? Certa? A questão está certa. O cancelamento, né, na competência do comandante-geral não vai alcançar realmente atos de demissão e de expulsão, ok? Não alcança. Também como forma de recompensa militar estadual, quando da apreciação do recurso, ao ser verificado a ilegalidade, olha aí o bizu da questão, ó, da aplicação da sanção disciplinar, a anulação terá seus efeitos sobre a retirada do ato disciplinar imposto ao militar estadual? Certo ou errada? É errada, porque recompensa militar, pessoal. Recompensa militar é cancelamento, ok? Questão errada. O cancelamento de sanções disciplinares consiste na retirada dos registros realizados nos assentamentos individuais dos militares estaduais, relativo às penas disciplinares que lhe foram aplicadas, exceto nos casos de reforma administrativa disciplinar, de demissão e de expulsão. Certo ou errada? Errada. Mas eu estava quase pensando que era certo, porque militares estaduais da ativa, pessoal. E aqui ele pegou todo mundo e colocou dentro do liquidificador e disse que era bananada, e não é. Tem os militares inativos, né? Dos militares estaduais ali no plural. O cancelamento de sanções é ato de competência do comandante-geral? Certo ou errada? Certa, certíssimo, vamos para frente.
O militar estadual não poderá ser recompensado. Olha, operei uma afirmativa boa. Não poderá ser recompensado quando analisado o recurso e for verificada a ilegalidade da sanção disciplinar imposta de maneira ilegal. Ocasião que não será cancelado o ato disciplinar. Certo? Realmente não vai ser cancelado, não. Por mais que seja ilegal, não vai ser cancelado. Tem que ser anulado. Ok? Show! Poderá ser cancelado o ato disciplinar ao ser verificado a invalidade pela própria autoridade ou por autoridade subordinada quando da apreciação do recurso for observada a ilegalidade. Ilegalidade, pessoal. Cancelamento, não, ok? Não, questão errada. Não haverá cancelamento da sanção quando esta for aplicada de forma ilegal. Não vai haver cancelamento de forma ilegal. Não haverá cancelamento. Certa? É isso mesmo. Tem que haver o que aqui? Uma anulação, ó. A anulação é o que tem que acontecer aqui, ó, nesse caso, ok? Poderá ser cancelado um ato disciplinar por força de um elogio relevante nos assentamentos do militar estadual? Um elogio vai cancelar uma punição, pessoal? Errada. O que cancela? Lapso de tempo, né? Que lá, advertência 2 anos, repreensão 3, permanência disciplinar 7 anos sem nenhuma punição e custódia 10 anos ou ação especialmente meritória, o controlador geral de disciplina poderá, e atos de bravura, comandante geral. Ok? Elogio, cancelar, não. O militar estadual não poderá ser recompensado quando analisado o recurso e for verificada a ilegalidade. Olha aí. Não poderá ser o que? Recompensado. Não pode. Né? Não pode ser recompensado se for ilegal. Disciplinar imposto de maneira ilegal, ocasião que não será anulado o ato disciplinar. Opa, aí aquele já misturou. Tem que ser realmente anulado, tem que ser anulado. Ele diz não, ó, então a questão se torna errada por causa disso. Se ele tirasse esse não e dissesse será anulado o ato disciplinar, a questão estaria certa. Caracterizando os militares estaduais e demonstrando seu procedimento na vida profissional e particular, tendo por base o seu ponto de vista disciplinar, será demonstrado e tipificado o seu comportamento. E aí? Certo ou errada? Questão errada. Por quê? Caracterizando os militares estaduais, ou seja, oficiais e praças. E oficiais não têm comportamento, pessoal. Show! Será possível o militar estadual ter o direito retroativo sobre os atos disciplinares decorrentes de um cancelamento? Não pode. Efeitos retroativos sobre atos disciplinares, não. O ato disciplinar é cancelado, mas os atos administrativos deles não serão alcançados de forma retroativa pela recompensa militar na modalidade de cancelamento. Não. Mesmo após a publicação e a ciência do militar estadual, poderá deixar de cumprir sanção disciplinar na data para início do ato? Certa. Por quê? Ele pode ser revestido com um afastamento regulamentar. O filho dele nasceu, o pai faleceu. Afastamento regulamentar. Vai cumprir a sanção? Não, ok? Um comandante geral poderá, para cumprimento de sanção disciplinar, interromper afastamento disciplinar por motivo de estado de guerra e defesa? Não. Quem? Governador e controlador geral de disciplina. Militar do Estado sofre de forma ilegal uma reforma administrativa disciplinar. Opa, de forma ilegal na reforma, beleza. Desta forma, o militar poderá ter sua sanção compulsória para inatividade cancelada devido à irregularidade? Não, pessoal. Ilegal é anulada. Anulação, ok? Questão errada. Não será cancelado o ato disciplinar do militar estadual quando analisado o recurso e for verificada a ilegalidade. Não vai ser cancelado. A sanção disciplinar imposta de maneira ilegal. Ocasião que não poderá ser recompensado e cancelada a sanção por motivo de ação meritória ou ainda nos casos comprovado ato de bravura. Não pode ser cancelado. Certo ou errada? Certa. É ilegal, tem que ser o quê? Anulado. A questão está certa. Show. Ah, já tá dando nó. É para dar nó mesmo, meu filho. Cuida. Taca. Independente das condições, poderá ser anulada todas as sanções do militar estadual por ato do comandante-geral, desde que é configurado o ato de bravura. E aí? Independente das condições, poderá ser anulada, pessoal. Olha aí que questão que passa desapercebida. Anulada, não. Aqui tem que ser cancelada, porque aqui ele está se referindo à recompensa militar, ato de bravura e tal.
Tem que ter atenção, né? A forma de ingresso na carreira militar estadual se dará de duas formas e ambas, a palavra gritando, serão para preenchimento de cargo de provimento efetivo, dado por concurso público, classificatório, eliminatório, está enchendo linguiça para tirar a atenção de vocês. Iniciando estes, quando do início da carreira, sendo classificados no comportamento bom, iniciando estes no comportamento bom, errada. Ele aqui, ó, ambas está falando de oficiais e praças. Início estes, comportamento bom não, só as praças têm comportamento, cuidado. Poderá ser aplicada uma anulação sobre um ato de reforma administrativa e disciplinar? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Se ela for aplicada de forma ilegal, sim. Ok? À luz do código, nos casos em que se aplicar a anulação, não caberá uma recompensa na modalidade de cancelamento? Sim. Aonde? Reforma administrativa disciplinar, demissão e expulsão. Se for aplicado de forma ilegal, não cabe cancelamento, apenas anulação. A anulação alcançará todos os atos disciplinares, já o cancelamento não. Certo ou errada? Certa! Ok, senhoras e senhores, e por hoje é só. Nós vamos já ter a aula do código, na continuação dessa aula, que é a última, no caso, do código, né? A próxima, número 10. Até a próxima!